Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amados, por gentileza, abram as vossas Bíblias em Marcos. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46, amém? Marcos 10, 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, dizendo: Lhe tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? Amados, dando continuidade à série de mensagens que estão sendo feitas a respeito da cura, hoje eu queria refletir com os irmãos sobre a cura de Bartimeu, do cego Bartimeu. E essa palavra ela me chama muito a atenção nesse início, quando ele começa a clamar, e ele vai com toda a afirmação e com toda a sua fé, e ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso nos leva, irmãos, a ver a oportunidade que ele teve. Ele agarrou aquela oportunidade. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele não mediu esforços. E começou a clamar, e começou a clamar. E o mais interessante é que quando ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O que nos leva a entender que, enquanto ele mendigava, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele teve essa atenção, ele foi atento à voz do Espírito Santo. Porque creio eu que quando ele estava naquele local, alguém passou por ali e falou de Jesus. E ele se atentou a saber quem era Jesus, o que Jesus fazia, os milagres que Jesus já tinha feito. E ele guardou aquilo. E quando ele teve a oportunidade, e ele ouviu que Jesus estava passando, ele não mediu esforços para ir atrás de Jesus, para ir em busca do seu milagre, para ouvir a voz. E quando ele começou a clamar ali, a clamar, e repreenderam ele para que ele se calasse, ele não se calou. Isso nos ensina, amados, que quando a gente tem fé, ninguém consegue calar um adorador, ninguém consegue calar aquele que tem fé. Quando nós estamos focados,
quando nós estamos em busca do nosso milagre e focados na cruz, focados em Cristo, o barulho do mundo, ele não vai nos ensurdecer. Ele não vai conseguir nos calar, porque nós estamos focados, nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando ali ele começou a clamar, e as pessoas dizendo para ele se calar, quanto mais eles diziam para ele se calar, mais ele clamava. Aquilo era um incentivo para ele. E a gente tem que tomar isso para a nossa vida. Que muitas vezes os problemas, as adversidades, eles querem calar a nossa voz. Tem dias que estamos tão abatidos que não conseguimos clamar e gritar e pedir esse socorro para o Senhor. Porque todo esse barulho, ele quer calar a nossa voz. Ele quer impedir que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E é nesse momento que nós temos que clamar mais alto. Mais alto. E aquele ato dele foi um ato de fé tão grande, porque ele tinha sua limitação visual, então ele nunca tinha visto, né, com os olhos carnais, um milagre de fato que Jesus tinha feito. Mas ele já tinha ouvido falar. E ele creu sem ver. Ele tinha certeza, ele tinha fé. Quando ele afirmava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele tinha certeza que aquele homem era o Filho de Deus. Ele tinha certeza que aquele homem era da linhagem de Davi. Aquele homem, ele era filho do Deus de Israel. Isso foi de ouvir. Ele não viu, ele ouviu, mas ele se atentou. Por isso que é importante, quando nós evangelizamos, nós falamos do Senhor, no momento, às vezes as pessoas aparentemente não recebem, mas em algum momento, quando elas tiverem uma oportunidade, como teve Bartimeu, e Jesus passar por elas, elas vão clamar. Porque elas vão se lembrar. Aquela sementinha que nós plantamos, ela vai dar frutos. A palavra de hoje é muito sobre a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e também falar de Deus. Para que no momento, às vezes a pessoa não pode dar tanta importância, mas o trabalhar é do Espírito Santo. Não é por força nem por violência. E no momento certo, a pessoa vai lembrar daquilo que você falou. E o interessante, mais à frente, depois que repreenderam Bartimeu, quando ele clamava ao Senhor, e Jesus, parando, disse, chamem. Quando nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração, lançando a nossa fé sobre Ele, Ele nos ouve. Ele para nos ouvir. Ele sabe o que nós necessitamos, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer essa intimidade. Ele quer saber de nós. Que nós dependemos dEle, que nós necessitamos dEle. E mais na frente, diz que Bartimeu lança de si a sua capa e vai ter com Jesus. A capa, aqui para Bartimeu, ela tinha uma importância muito grande. E a simbologia daquela capa era o quê? O Império Romano, através daquela capa, permitia que ele pedisse esmolas. Aquela capa era como se fosse um aval para ele. Olha, agora você tem essa capa, você pode ser um pedinte, você tem essa autorização para pedir. E ali, ele tinha um local de um mínimo conforto. Eu tenho a minha capa,
eu posso ficar pedindo, não vou morrer de fome, vou ganhar algumas moedas, que eu posso até me alimentar. Ali era uma zona de conforto. A capa era uma zona de conforto, algo que lhe permitia ter o mínimo. Mas essa capa, essa noite, representa para nós um conformismo. E no momento que ele clamou ao Senhor, e o Senhor falou, pode trazer ele a mim, ele já tinha certeza, antes de receber o milagre, que ele não ia precisar mais daquela capa. Ele tinha absoluta certeza, porque falou, Jesus me chamou, Jesus vai me curar. Eu não vou precisar mais dessa capa. Eu ainda não estou curado, eu ainda sou um cego, eu ainda preciso pedir esmolas, teoricamente eu preciso da minha capa, mas não, pelos olhos da fé eu já estou curado. E quando ele se despiu da capa e foi ao encontro de Jesus, ali ele já estava tomando posse do milagre dele. Ele já estava tomando posse, porque ele saiu da zona de conforto. Ele tirou todo o conformismo, toda aquela sentença que tinham dado sobre ele. Olha, você é um pedinte, você é um cego pedinte, e essa é a sua sentença. É isso que você vai ter. Você pode ficar para a vida inteira, você tem autorização, a sua vida inteira para ser um pedinte, para se conformar com a sua situação de cego. Está aí, ó, é seu direito. Você ganhou o seu direito. Contente-se com isso. Isso é o máximo que você pode ter. Essa era a voz do mundo. Essa era a voz que queria que ele ficasse naquela posição. Aquilo ali estava impedindo Bartimeu de usufruir do milagre dele. E quando ele se deu conta disso, ele se despiu. Ele jogou aquela capa. Eu não aceito mais esse lugar de pedinte. Eu não aceito essa sentença que me deram. Eu quero algo novo. Eu tenho fé que isso vai acontecer. E eu vou em busca do meu milagre. E essa noite, amados, o Senhor quer nos ensinar isso. O que está nos impedindo de tomar posse do nosso milagre? De usufruir do nosso milagre? Qual é a capa que nós estamos carregando hoje? Será a capa da incredulidade? A capa da murmuração? A capa do conformismo? Do medo? Da insegurança? Tudo isso nos limita a alcançar o nosso milagre. Hoje nós estamos falando de cura, em suas diversas áreas. Cura física, cura espiritual, cura emocional. E o que nós podemos refletir hoje? O que está impedindo de nós tomarmos posse da nossa cura? Qual é essa capa? Vamos parar um momento e refletir. Qual é a capa que muitas vezes deram para nós? E nós tomamos posse dela. E colocamos ela como algo de estimação. Essa capa é minha, ela me dá um mínimo de conforto e eu quero permanecer com ela. Hoje o Senhor quer te dar algo novo. Essa capa é o mínimo que você pode ter. Jesus quer te dar além disso. Basta você se despir de tudo que te impede de ter intimidade com o Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Não dê ouvidos ao barulho ensurdecedor que os problemas nos trazem. A Renata pregou aqui domingo sobre a paz.
E como é importante a gente ouvir a voz de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo para ter essa paz. Porque quando nós não conseguimos ouvir essa voz, qualquer outra voz faz a nossa mente. Mas quando nós estamos focados num propósito, nada, como diz o ditado, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Quando começaram a repreender, cale-se, cale-se, ele não. Eu não vou me calar. Eu preciso do meu milagre. Essa é a minha oportunidade. O Senhor está passando. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Quanto tempo eu fiquei aqui mendigando, ouvindo falar que o Jesus de Nazaré curou, libertou, ressuscitou, restaurou. E hoje eu tenho a oportunidade, ele está passando. E Jesus está hoje aqui. E ele está passando. E nós temos que estar atentos para tomar posse do nosso milagre. Nós temos que estar atentos a ouvir essa voz. E mais para frente, Jesus falando disse, no 51, 10:51, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Nesse momento, o Senhor, ele concedeu o milagre. Bartimeu pediu para ver, e o Senhor lhe deu a visão. E o interessante é o que ele faz depois. E seguiu a Jesus pelo caminho. Nós estamos aqui hoje, clamando por cura. E o que nós vamos fazer com essa cura? O que nós vamos fazer com este milagre? Quando nós recebermos este milagre. Ah, Jesus me deu a visão. Estou vendo. Posso até voltar lá, pegar minha capa novamente, ficar pedindo. Se eu quiser, a capa é minha. O que nós vamos fazer com este milagre? O que nós vamos fazer com a cura que o Senhor quer dar para nós? Nós tivemos um evento aqui na igreja de mulheres curadas para curar, onde houveram diversos testemunhos. Entre eles, mulheres que foram curadas de abuso, mulheres que foram curadas de abandono, mulheres que foram curadas da dor do luto. Isso nos leva a refletir. Onde você foi mais ferido, o Senhor vai te usar para curar. Tudo tem um propósito. Nós somos testemunhos ambulantes. Bartimeu, para quem passava por ali e via ele pedindo, via ele com sua capa, sabia da sua situação. É um cego que pede esmolas. Essas mesmas pessoas depois viram Bartimeu sem a capa, enxergando. Essas pessoas lembraram da situação de Bartimeu. E hoje estão vendo o testemunho de Bartimeu, livre da capa, curado da sua enfermidade. Que o Senhor, quando der o nosso milagre, nós venhamos saber usar deste milagre para crescimento do reino, para testemunho. Quando Bartimeu decidiu seguir Jesus depois do milagre, foi um ato de gratidão?
Sim, foi um ato de gratidão. Mas além da gratidão, através da vida dele, várias pessoas se converteram. Porque algumas pessoas precisam ver os milagres de Jesus. E Bartimeu deu seu testemunho. Eu clamei, o Senhor me ouviu. Eu não dei ouvidos às vozes que pediram para eu me calar. Eu segui o meu Senhor, porque Ele me devolveu a visão. E eu sei que através do meu milagre, muitas pessoas vão se render ao Senhor. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Bartimeu e curou, Ele está aqui. E Ele quer curar. E Ele vai curar, não tenha dúvida disso. Mas Ele quer que nós clamemos. Ele quer que nós soltemos a nossa voz para escutar a voz dEle. O Senhor necessita dessa intimidade, dessa busca. Demonstrar essa dependência para o Senhor, Ele faz nós nos aproximarmos do nosso milagre, que nós tanto buscamos. O Salmo 29, se os irmãos estiverem com suas Bíblias abertas, eu vou ler só um versículo do Salmo 29, que é um salmo onde Davi exorta a louvar a majestade de Deus e fala muito sobre a voz do Senhor. No Salmo 29, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E esse versículo, ele nos leva a refletir sobre o poder que a palavra do Senhor tem. O poder libertador. Quando nós ouvimos a voz de Deus, seguimos os seus mandamentos, não tem como algo não acontecer. Não tem como não haver cura, seja física, mental, espiritual, emocional. O Senhor age através da sua voz. A sua voz, ela nunca vai passar despercebida. Desde que nós estejamos prontos e sensíveis para entender e absorver o que o Senhor quer falar para conosco. E hoje, eu queria que nós nos atentássemos. O poder da voz. O poder da voz do Senhor e o poder que o Senhor nos dá através da nossa voz para ganhar almas em nome de Jesus. Pregando o seu evangelho, testemunhando, vivendo os propósitos do Senhor. A quem temos dado voz? A quem temos dado ouvidos? Temos dado ouvidos ao Espírito Santo do Senhor? Ou às vozes que querem nos calar? As vozes que querem nos impedir de sonhar, que querem enfraquecer a nossa fé, que zombam do nosso Deus. Nós precisamos, amados, dar ouvidos
ao Senhor. Nós precisamos deixar de dar ouvido a todo esse barulho externo. Interessante que, na passagem que Jesus está dentro do barco, e os discípulos ficam com medo daquela tempestade, e o Senhor está lá dormindo, eles deram mais importância do que estava acontecendo lá fora do que quem estava dentro. Quando o Espírito Santo do Senhor está dentro da gente, tudo que está externo acontecendo fora, a gente não tem que dar ouvidos. A voz que está dentro de nós, a voz do Espírito Santo que nos dá força nos momentos maus, mediante aos problemas e às adversidades, ela tem que ficar dentro. Não as coisas externas. O navio afunda quando a água entra dentro. Então, tudo que nós absorvemos, isso começa a preencher. Se nós absorvemos o medo, a angústia, a ira, tudo isso começa a preencher-nos. A nos preencher, a nos preencher. Mas quando nós absorvemos a palavra do Senhor, quando nós nos atentamos à voz dEle e deixamos que Ele tome conta do nosso ser, preencha, não há espaço para mais nada. Não há espaço para o mal agir em nós. Porque nós deixamos o Espírito Santo ficar dentro. A única coisa que precisa permanecer dentro de nós é a palavra do Senhor. A única coisa que precisa estar na nossa mente é a voz do Senhor. Que o Senhor essa noite cure todo o desespero, toda a angústia, todo o medo, toda a falta de paz que venha cair por terra hoje em nome de Jesus. E que nós venhamos tomar posse do nosso milagre. Que nós venhamos clamar com todo o nosso fôlego. Em meio a essa adversidade, em meio a essa cegueira. Bartimeu estava cego ainda, mas ele despiu-se da sua capa. Pelos olhos da fé, ele tomou posse do seu milagre. Mesmo quando todos disseram não, mesmo antes de chegar até o mestre. Antes do mestre falar, pode vir até mim, ele já tinha determinado a sua cura. Ele já tinha tomado posse do seu milagre. E é isso que o Senhor quer de nós. É no meio da adversidade. Não é fora dela. É no meio do caos que Ele quer que nós tomemos posse do nosso milagre. E quando a gente tomar posse desse milagre, é para a gente ir caminhando. Sempre com Jesus, para que todos que forem até Jesus vejam os milagres ao redor dele e testemunhem isso. Que em nome de Jesus, essa noite, nós venhamos ser curados para curar. Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus.